Olá, bom dia, já são 7h mais 7 minutos em Arapiraca. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho do ano de 29 de junho. Do ano de 2023. 26 aí não acaba mais nunca o mês. 29 de junho de 2023, hoje é quinta-feira. Vamos então com o nosso jogo rápido aqui dentro do Comando 91. Sem perder tempo, direto para o Eduardo Cardial. E as informações do time do Asa que ontem venceu o Falcão por 1-0, com gol de Didira, que ontem completou 400 jogos com a camisa do time do Asa. Fala, Eduardo. Vai. Beleza, tô na área. Aliás, literalmente eu estou dentro da área, da grande área e aqui da pequena área do Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. Foi aqui, no Estádio Municipal, onde o Asa reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro da Série D com um gol do meia Didira. O gol do Asa aconteceu no segundo tempo, exatamente aqui nesta trave, onde o nosso repórter cinematográfico está mostrando nesse exato momento aqui, ó. Didira uma jogada cruzada de letra, colocou no fundo das redes do goleiro da equipe do Falco. O Asa reencontrou a vitória, venceu o jogo por 1-0. Ufa, dá aquela tranquilidade para trabalhar e já pega o elevador da Série D. Estava na 8ª posição, aliás, na 7ª posição. Agora o Asa já é o 5º colocado com 12 pontos. Já tem uma parada indigesta, difícil no próximo sábado, de novo, aqui no Estádio Municipal, diante da equipe do Sergipe. E o Asa vai precisar de mais uma vitória, de somar 3 pontos para ter essa qualidade e essa tranquilidade na sequência dessa fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Celso Teixeira, o técnico do Asa, destacou exatamente a evolução da equipe, parabenizou a entrada do Júnior Viçosa, depois de um ano afastado dos gramados. No segundo tempo entrou, jogou bem, se movimentou bem, não fez o gol, mas ajudou muito pela experiência dentro de campo. Agora o Asa já se reapresenta hoje, já volta aos trabalhos, pensando no jogo de sábado aqui no Estádio Municipal, e certamente essas arquibancadas vão estar superlotadas para recepcionar o gigante arapiraquense. Um forte abraço e bom dia para você. Beleza, então, Eduardo Cardial, direto para o comentarista Viderlan Araújo, o canhão do reggae da internet. Fala, Viderlan, bom dia. Olá, bom dia, um abraço para você que está aí no Jogo Rápido. Estamos de volta aqui na nossa programação e ontem nós acompanhamos a vitória do Asa, né? Depois de 4 rodadas com derrotas consecutivas, o Asa finalmente voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro e foi um resultado muito importante para essas esperanças de classificação, elas permanecerem vivas no Alvinegro, né? A estreia do técnico Celso Teixeira, a equipe teve dificuldades no primeiro tempo, mas conseguiu na segunda etapa, diante das mudanças promovidas, apresentar um futebol consistente, principalmente com a injeção de ânimos, né? A parte emocional que nós já fazíamos menção durante a semana foi fundamental para que o Asa pudesse vencer o Falco com o gol de Didira. E a mudança tática promovida pelo técnico Celso Teixeira, principalmente no segundo tempo, quando ele trouxe o Júnior Viçosa e o Zé Wilson para o setor de meio campo, esse retorno do Júnior Viçosa foi muito importante e o Asa, com o Didira mais aproximado do próprio Júnior Viçosa no comando de ataque, conseguiu construir situações interessantes, mesmo na base da vontade, né, sem tanta técnica assim. O Celso Teixeira reconhece, já falou sobre isso na entrevista coletiva no pós-jogo, que reconhece que precisará trabalhar muito a equipe do Asa nas questões de autoconfiança e também de organização na formação tática da equipe, já que no primeiro tempo o Asa cometeu muitas falhas, principalmente erros de passe, e isso acabou proporcionando uma situação de esperança, de moral para o adversário, que criou algumas oportunidades, alguns lances promissores na primeira etapa, mas valeu demais. A vitória do Asa foi muito importante, a equipe precisava voltar a vencer na competição para seguir acreditando que alcançará a classificação para a segunda fase da competição. Agora, falar sobre classificação na visão do Celso Teixeira, e concordo com isso, só depois dos resultados das próximas partidas. Contra o Sergipe no sábado e depois, nesse domingo agora, o outro no clássico contra a equipe do Cruzeiro. À noite nós estaremos juntos no Futebol Show, fazendo um comentário, analisando, trazendo os pontos importantes, positivos e negativos desse resultado do Asa, que foi fundamental
uma garantia de sobrevivência nessas esperanças de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Valeu, meu caro Viderlan Araújo, canhão do rádio e da internet. Agora direto para o Everton Luiz para falar do time do Cruzeiro. Vamos então adiantar, né? Everton Luiz amanhã fala do Cruzeiro, à noite ele fala. André Áviles, também Cruzeiro, que jogou na terça-feira, perdeu, o Asa jogou ontem, conseguiu uma vitória, o Júnior Viçosa estreou bem, na minha opinião, né, André? Bom dia. Bom dia, Clevânio, bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Falando primeiro do Cruzeiro, o Cruzeiro que apesar dos pesares, apesar do revés lá em Sergipe contra o Sergipe, ainda está na briga do Brasileirão, no Brasileirão da Série D. É bem verdade que vai jogar fora de casa contra um Falcon que praticamente está desclassificado, e a gente vai ter que ver qual será a situação do time sergipano, até por conta de dispensas ou algo que possa acontecer para diminuir até o nível do elenco do time do Falcon, que ontem perdeu para o Asa por 1-0. Então o Cruzeiro está na briga, tem 12 pontos, é o 7º colocado. Se algumas combinações acontecerem, por exemplo, na próxima rodada ele consegue entrar no G4, então... Falando dos dois arapiraquenses em específico, agora sim, Asa e Cruzeiro voltam novamente à briga, voltam para o game nessa tentativa de classificação para a próxima fase. O Cruzeiro que vai enfrentar o Falcon fora de casa, depois jogar contra o Asa, aqui em Arapiraca, logicamente, aí torna-se um jogo de 6 pontos, depois enfrenta o Retrô classificado, então a gente vai ter que ver também como será o Retrô para esse jogo e fecha a primeira fase contra o Atlético da Bahia, que possivelmente pode estar classificado também nessa última rodada. E agora falando do Asa, especificamente na volta do Júnior Viçosa, inclusive ele muito emocionado ao fim da partida, concedeu entrevista ao Eduardo Cardial, falando que agradeceu muito e naturalmente isso acontecer com o Júnior. Primeiro tempo do Asa, como o Viderlan e o Clevânio também estavam no estádio ontem, não foi tão legal. No segundo tempo, a partir ali dos 20 minutos, a postura, o comportamento muda, o Asa se torna um time mais agressivo, coloca mais gente no ataque e começa a criar superioridade numérica, incomodando o Falcon. O Falcon no segundo tempo pouco fez, muito pela postura da equipe do Asa. Em uma jogada eu vou destacar o gol do Asa. O Asa fez um gol em uma jogada que não vinha fazendo, e principalmente a partir de algumas movimentações que o Didira fez, que o Júnior fez. Na jogada individual do 1-1 com o Foguinho, e vocês que acompanharam ontem pelo NN Play vão acompanhar logicamente hoje no Futebol Show, o Foguinho faz a individual, consegue a profundidade, e se vocês percebem dentro da área, o Didira já tá lá. Ele já pisa na área e o Júnior Viçosa, a partir da sua presença e também é um centroavante que causa profundidade, ele induz o marcador do Didira aí a sua marcação. Então fica 2 para o Júnior Viçosa, quando ele ataca o espaço vazio e ataca a última linha, e o Didira vem de trás, pisando na área, como era algo que não vinha acontecendo, e faz um golaço que dá essa sobrevivência, como o Viderlan disse, ao Asa. Vitória importante, mais tranquilidade para trabalhar. No entanto, foi a primeira final. A segunda final do Asa acontece no próximo sábado contra o Sergipe, e a gente espera que os aspectos táticos principalmente melhorem, porque como eu disse ontem, no jogo contra o Falcon era impossível conceitos e ideias do técnico Celso Teixeira entrar nessa partida. Foi muito mais os jogadores. E os jogadores deram conta do recado e conseguiram vencer o Falcon aqui em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca. Direto para o Alan Jones para falar de CSA e CRB. Fala, Alan! Bom dia, Clevânio, amigos do Jogo Rápido. A gente começa falando do CSA, que ontem perdeu em casa no Campeonato Brasileiro da Série C para o América de Natal e continua fora do G8. O CSA que permanece aí fora do grupo de classificação, estaciona nos 13 pontos do Campeonato Brasileiro da Série C e já são 3 jogos sem vitória na competição. E o pior, o CSA já começa a olhar o retrovisor, a zona de rebaixamento mais próxima, e olha o grupo de classificação um pouco mais distante. E agora o Azulão terá 2 jogos fora de casa na Série C. Serão 2 jogos difíceis contra a equipe do Volta Redonda no próximo domingo, lá no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e depois encara o Figueirense também fora de casa. O técnico Marcelo Cabo vai ter muita dor de cabeça para montar essa equipe, motivar os jogadores, já que a apresentação ontem em casa contra o América de Natal deixou muito a desejar. A CSA fez um jogo muito abaixo do esperado e recebeu muitas críticas do seu torcedor no estádio
Rei Pelé. Bom, para o jogo de domingo contra o Volta Redonda, o CSA vai ter o retorno aí de pelo menos do atacante Thiago Teres. Ele cumpriu suspensão automática ontem, voltará a ser relacionado para o jogo da próxima rodada. O grupo se reapresenta hoje, trabalha nesta quinta, trabalha amanhã, depois tem a viagem para o Rio de Janeiro. O CSA vai tentar a reabilitação fora de casa na Série C. Quem também vai tentar a reabilitação é o Clube de Regatas Brasil. O Galo que no sábado encara a equipe do Londrina no estádio Rei Pelé. O elenco chegou ontem, desembarcou ontem em Maceió. Os jogadores se reapresentam hoje no CT do Galo. O técnico Daniel Paulista não vai ter muito tempo para preparar a equipe, já que trabalha hoje e amanhã tem a última atividade. Depois os atletas entram em regime de concentração. Para esse jogo contra o Londrina no sábado no estádio Rei Pelé, o CRB não vai poder contar com o zagueiro Fábio Alemão. Tomou o terceiro cartão amarelo na derrota da última terça-feira para o Criciúma. Aqui de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quinta-feira. Forte abraço a todos. Muito bem, meu caro Alan Jones, direto para o Felipe Lima. CSA 0, América 1. Felipe Lima, o que aconteceu com o glorioso CSA, hein? Bom dia, Felipe. Muito bom dia para você ligado aqui no Jogo Rápido desta quinta-feira. Ontem tivemos um jogo tenebroso do CSA diante do América de Natal. O CSA não produziu nada, foi inoperante no seu setor de criação, não teve um bom trabalho também de finalização e foi pecaminoso na sua defesa. Esse mix proporcionou a derrota do time diante do vice-lanterna. É um CSA que enfrentou o Lanterna e o então vice-lanterna da Série C e conseguiu apenas um ponto, que foi o empate contra a Aparecidense, e acabou perdendo no jogo de hoje. A gente imaginava, estava conversando com o nosso querido Alan Jones e também com o Denis Silva durante a transmissão, no pré-jogo, para deixar mais pontuado, e eu imaginava que seria um CSA com pelo menos um pouco mais de ímpeto, de dinamismo, aquela garra que geralmente jogadores demonstram quando tem um novo treinador na área, né? O Marcelo Cabo chegou há uma semana mais ou menos. É fato que ele não conseguiu trabalhar taticamente a equipe com muita profundidade, mas imaginávamos que com as mudanças que ele trouxe para o time titular, que foi a entrada, na verdade a volta do Bruno Matias, que não estava relacionado entre os reservas há muito tempo, né? E ele volta já como titular, fez um jogo protocolar. E outra mudança que foi a mais significativa foi a saída de um atacante entrando um meia. O CSA jogou com o Thomas Bastos e com o Rodolfo, os dois juntos não funcionaram. O Rodolfo foi um cara que estava abusando do preciosismo, o Thomas Bastos já com aquela preguiça que já lhe é peculiar, e foi um CSA que sem esses dois meias trabalhando bem, não conseguiu criar. No ataque, o Gabriel Tagliari muitas vezes sendo muito voluntarioso, mas uma andorinha só não faz verão. E na defesa foi onde o CSA passou a maior parte do jogo, tocando a bola entre seus defensores, porque mobilidade o time não teve, não soube sair da frágil marcação do América de Natal, vale-se dizer. O time do América de Natal não conseguiu encaixar em nenhum momento essa marcação e dava para perceber que o CSA, se tivesse um pouco mais de dinamismo, conseguiria furar essas linhas, esses bloqueios que o time do Mecão conseguiu implantar. Mas era um CSA muito estático, um CSA que dava para perceber a preguiça dos jogadores. Uma coisa que o nosso narrador Denis Silva falou foi: esse time do CSA parece que não tem vergonha da derrota. E parece que não. O time perde diante do seu torcedor para o vice-lanterna da competição e parece que nada aconteceu. O técnico Marcelo Cabo foi o único vibrante dentro dos que representaram o CSA no jogo de ontem. O time agora vai enfrentar o Volta Redonda no próximo domingo. É um confronto direto. O Volta Redonda tem 15 pontos, o CSA tem 13. Caso vença, o time azulino terá uma nova chance de entrar no G8. Caso não,
tem a primeira chance nessa competição de entrar no Z4. É o CSA que flerta com o rebaixamento. Eu ainda não acredito nisso, mas já começo a desconfiar de que aquele fantasma da Série D já começa a rondar o azulão. É preciso que o Marcelo Cabo e os jogadores, a diretoria, façam alguma coisa. Volto com você. Valeu, Felipe. Um grande abraço. Até a noite dentro do Futebol Show. E agora, Fernando Martins vai falar que a torcida do Corinthians protesta com silêncio e faixas contra elenco e diretoria. Fala, Nando. Bom dia. Tudo bom, Clevânio? Tudo na paz, tranquilidade. É isso aí. Ontem estivemos juntos aí naquele jogão do Asa. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Olha, e o Corinthians se despediu da Conmebol Libertadores ontem com o protesto da torcida, viu? Além de mudar a postura durante parte do primeiro tempo da partida contra o Liverpool do Uruguai, as organizadas do Timão exibiram faixas com mensagens contra elenco e diretoria. Parte dos corintianos presentes na Neoquímica Arena permaneceram sentados e em silêncio até os 35 minutos do primeiro tempo do jogo válido pela última rodada da fase de grupos da competição sul-americana. O gol do Matheus Araújo foi marcado aos 31 do primeiro tempo. No setor das organizadas, houve distribuição de narizes de palhaço para alguns torcedores. Faixas mostraram mais uma vez a insatisfação do grupo devido ao atual momento vivido pelo clube na temporada. No Brasileirão, a equipe comandada pelo Vanderlei Luxemburgo somou 12 pontos em 12 jogos e ocupa a 15ª colocação. Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas quartas de final do torneio mata-mata. As partidas contra o América Mineiro serão disputadas nos dias 5 e 12 de julho e com certeza as torcidas organizadas do Corinthians, principalmente a Gaviões da Fiel, tá olhando com muita atenção, viu, Clevânio, para essas partidas do mata-mata. Se não passar, meu amigo, sei não, hein? Pois é, complicada a coisa, né? Vamos falar agora do placar esportivo, giro do placar com o Marco Aurélio. Bom dia, Marco. Bom dia, Clevânio e todos os amigos aqui do Comando 91, chegando com as informações do giro do placar esportivo aqui dentro do seu jogo rápido. Começando a falar da Série D, né? Já que a 10ª rodada ontem do Grupo 4 foi fechada, né? Na terça-feira tivemos aí o Sergipe vencendo o Cruzeiro por 2-1. Já ontem, lá em Feira de Santana, o Bahia de Feira venceu o Atlético de Alagoinhas da Bahia também por 2-1. Na Arena Pernambuco, Retrô 1, Jacuipense 1. E ontem aqui em Arapiraca, o Asa vencendo o Falco de Sergipe por 1-0. Atualizando a classificação aqui do Grupo 4 da Série D, o Retrô segue na liderança com 20 pontos. Em terceiro vem o Bahia, em segundo vem o Bahia de Feira com 17. Em terceiro, o Sergipe com 14. E na quarta posição, a Jacuipense com 13. O Asa segue na quinta posição com 12 pontos. Em sexto vem o Atlético da Bahia, também somando 12 pontos. Em sétimo, o Cruzeiro também 12 pontos, só perdendo aí no critérios aí de gols, né? E em oitavo, o último colocado aí do Grupo 4 da Série D, o Falco ontem de Sergipe, que tem apenas 7 pontos, perdeu por Asa ontem. Então essa é a situação aí da Série D, Grupo 4. Agora falando da Série C do Campeonato Brasileiro, ontem, como disse aí o Alan Jones, o CSA perdeu em casa ontem para o América de Natal por 1-0. O outro resultado, o Náutico também perdeu em casa para o Amazonas também por 1-0. Passando a classificação aqui do CSA segue na 12ª posição com 13 pontos conquistados. Essa situação aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Falando agora dos outros resultados de ontem, né? Ontem também teve bola rolando pela Série B. O Ceará empatou com o Avaí 0-0. O ABC empatou com o Atlético Goianiense 1-1. O Guarani venceu ontem o Mirassol por 2-1. O Ituano perdeu em casa para a Ponte Preta por 1-0. O Vitória da Bahia venceu o Sampaio Corrêa por 2-1. E o Londrina perdeu em casa para o Juventude por 2-1. Os resultados de ontem. Futebol internacional ontem. Flamengo venceu o Alcas do Equador por 4-0. O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por 3-0. E na Sul-Americana, goleada do Red Bull Bragantino, vencendo o Taquari do Paraguai por 7-1. Os resultados aí do futebol internacional. Informações do giro do placar esportivo aqui dentro do Jogo Rápido.
Beleza, então, Marco Aurélio, dá tempo ainda da gente falar aqui o seguinte: a Série D do Campeonato Brasileiro já tem 2 times classificados, agora matematicamente classificados para a próxima fase. O time do Ferroviário com 28 pontos, isso porque já em 10 jogos o time do Parnaíba tem 12 pontos, só chegaria a 24 pontos, que é o 5º colocado, então não ultrapassaria, o Ferroviário está classificado. No grupo 2, grupo 2, exatamente, Ferroviário. E no grupo 6, também mais um time classificado, que é a Portuguesa, com 23 pontos. Até agora, dos 64 clubes, apenas esses 2 estão garantidos, classificados, já com 4 rodadas de antecedência. Vale lembrar que é a Portuguesa do Rio. Do Rio de Janeiro. Isso. Portuguesa do Não Rio. é a Lusa. Não, é a Portuguesa do Rio de Janeiro, que joga a Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Um abraço, obrigado pela audiência aí. Segue Ailton Áviles no Comando 91. A gente volta a falar de futebol à noite, a partir das 19 horas, dentro do Futebol Show. A todos um grande abraço. Até lá. Tchau.